E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui para retomar a gravação dos vídeos e eu vou voltar com o tema autoconhecimento. Alguns vídeos atrás, se vocês assistem aí, se vocês acompanham, eu falei um pouco sobre autoconhecimento em várias vertentes. Por que eu separei em partes diferentes? Porque é um assunto muito amplo, tem muita coisa para se falar e é importante, é muito importante nós nos conhecermos, nós entendermos quem nós somos, qual é a dinâmica da nossa identidade, para que a gente possa gerenciar melhor as nossas emoções, as situações que acontecem, os nossos pensamentos, né? Questionar esses pensamentos. Então, eu quis trazer esse assunto de autoconhecimento porque eu acho extremamente importante. Mudou totalmente a minha forma de enxergar o mundo e os meus relacionamentos quando eu me conheci, quando eu parei para me conhecer. Então eu quero muito dividir isso com vocês, tá bom? Então se você não assistiu, vai lá no meu canal do YouTube ou aqui mesmo no IGTV que ainda tem esses vídeos sobre autoconhecimento. Hoje eu quero retomar esse assunto falando um pouco das necessidades básicas emocionais. Eu falei no vídeo anterior de autoestima um pouquinho sobre isso, eu quero aprofundar um pouco mais agora falando dos esquemas emocionais, tá? Então como são muitos e as necessidades são 6, eu vou dividir em 3 vídeos com cada um com 2 necessidades e alguns esquemas delas, tá bom? Assim não fica aquele vídeo gigantesco para vocês assistirem. Então é isso, se você não me segue, segue aí, se você está no YouTube também se inscreve no canal, manda para os seus amigos, para sua família, para a gente aprender um pouquinho mais sobre nós mesmos, ter o autoconhecimento é extremamente importante, tá bom? E lembrando que esses vídeos eles são informativos, então eles te ajudam a conhecer um pouco mais sobre a teoria, sobre como lidar com as questões, né, que surgem na nossa vida, mas se você passa por alguma situação um pouco mais complicada, é interessante que você procure ajuda, procure um psicólogo para guiar aí a sua jornada e para entender melhor como funciona a sua história, a sua jornada, porque cada indivíduo é diferente, ok? Então vamos lá. As necessidades básicas emocionais são 6, hoje eu vou falar de 2, e são necessidades que todos nós temos, todas as crianças têm. E quando essas necessidades elas não são supridas 100%, nós desenvolvemos esquemas. Só que o que é importante falar antes disso é que nenhum de nós tem as necessidades 100% supridas. Até porque os nossos pais são seres humanos, eles tinham as próprias questões deles quando eles eram pequenos não, quando eles eram jovens, né, antes de nós nascermos. E eles tinham as próprias questões para resolver. Então, assim, nós não podemos cobrar dos nossos pais que eles fossem perfeitos, porque eles não são e nem nós somos. Então, por mais que a gente tenha muito mais informações do que os nossos pais naquela época, nós também não podemos nos cobrar a ser 100% eficazes, né, nessa questão do suprimento dessas emoções com os nossos filhos, tá bom? Então, não se cobrem tanto assim. O importante é a gente tentar fazer o melhor com o que a gente tem. Ok? Então, quando as crianças não recebem essas necessidades de forma completa e saudável, elas desenvolvem os esquemas emocionais. O que são esses esquemas? São padrões disfuncionais de comportamentos, de pensamentos que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa infância para a nossa vida adulta. Então eu vou falar aqui de alguns deles que podem aí atrapalhar algumas questões da nossa vida e até te ajudam a entender por que você age e pensa de algumas formas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira necessidade básica emocional é o ambiente seguro. Eu me sentir seguro naquele ambiente que eu vivo, que eu cresço. Uma criança ela tem necessidade de se sentir protegida dentro da casa dela. Então, se ela viveu num ambiente onde os pais se separaram, de repente alguém foi embora, algum dos cuidadores foi embora, ela se sente abandonada. Então, ela pode desenvolver o esquema de abandono. O esquema de abandono é exatamente isso, quando a criança ela perde algum desses cuidadores por alguma fatalidade ou porque a pessoa vai embora, ela sente esse vazio. Então, a criança que tem esse esquema desenvolvido, ela cresce um adulto com medo o tempo todo de perder as pessoas. Então, é aquela pessoa que ela acha que o tempo todo ela pode ser abandonada, seja por um relacionamento amoroso, por amizades ou pela própria família. Então, ela não consegue ter relacionamentos mais profundos, mais duradouros, ou ela até tem, mas ela é uma pessoa muito medrosa, tipo, o tempo todo alguém vai me abandonar, mas e se fulano ir embora, né? O tempo todo ela fica com esse medo.
E também tem o esquema de desconfiança e abuso, que é quando a criança não viveu em um ambiente onde havia muita briga, violência, agressões físicas, verbais, todo tipo de abuso que você imaginar. Aquela criança não só não foi protegida, como ela foi negligenciada de alguma forma. Né? Então, ela vai desenvolver esse esquema de abuso. Então, um adulto que desenvolveu esse esquema vai ser um adulto desconfiado, vai ter pé atrás com todo mundo, vai achar que todo mundo vai, né, passar a perna, vai enganar, vai mentir, vai trair. Então, vai ser uma pessoa muito desconfiada com tudo, ok? Então, esses são os dois esquemas que as pessoas podem desenvolver se não cresceram num ambiente seguro. A segunda necessidade básica emocional é a conexão. O que seria essa conexão? Eu me sentir amado, amada, eu poder me expressar, eu estar em um ambiente onde eu me sinto acolhido, amado, né? Além de protegido, amado, acolhido, onde eu possa me expressar. Quando essa criança não tem essa necessidade totalmente suprida por algum motivo, ela desenvolve o esquema de provação emocional. Então, aquela pessoa que ela é muito carente quando ela cresce, né? Quando ela vira um adulto muito carente, que nunca está saciada emocionalmente, que o tempo todo precisa de aprovação, precisa de pessoas ali dizendo que a amam, precisam de pessoas que o tempo todo deem afeto para ela, porque nunca é o suficiente. Por mais que as pessoas se esforcem e a amem, ela nunca se sente amada o suficiente. Né? Porque como ela não recebeu isso na infância, ela acha que talvez não vai receber o suficiente quando cresce. Tá? O segundo esquema é esquema de isolamento social. Então é aquela sensação que a pessoa tem de que está isolada das pessoas, que ninguém ama, é praticamente parecido com o outro, mas é que ela não consegue se conectar, ela tem dificuldade, por mais que ela se esforce, ela não se sente conectada com as pessoas. É como se ela estivesse ali sozinha no mundo, sabe? Ela sentisse um vazio, que ela não consegue se conectar com quem está ao redor dela, tá? Gente, como eu falei, existem outros esquemas e outras necessidades, mas eu vou deixar para falar no próximo vídeo da semana, porque senão vai ficar um vídeo muito grande aqui, tá bom? Esse já não ficou tão pequeno. Então são esses, ok? Então assistam, se vocês não entenderem, assistam de novo, me perguntem aqui no direct ou mesmo nos comentários, tá bom? Então é importante a gente compreender como nós funcionamos, quem nós somos, para que a gente possa se amar e se cuidar de verdade, tá bom? Até a próxima, semana que vem eu vou falar sobre mais 2 necessidades e os esquemas que a gente pode desenvolver. Obrigada se você ficou até aqui. Tchau, tchau!